Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos para o vídeo de número 410, Teoria da Alucinação. Evangelho no Livro dos Médiuns, capítulo 6, das manifestações visuais. E nós já estamos terminando o capítulo 6. Vem agora o capítulo 7 da bicorporeidade e da transfiguração. Então tem tanta coisa boa nesse próximo capítulo, mas que vai dar o que falar. Olha só para você ver os temas, né? Aparições dos espíritos de pessoas vivas. Aparições dos espíritos de pessoas vivas. Não só aparições, como também a manifestação de espíritos, de almas de pessoas que ainda encontram-se encarnadas. Você sabia que é possível? Lógico que eu vou comentar, não vou comentar agora. Você sabia que é possível um encarnado se manifestar numa casa espírita através de um médium? Agora, eu não estou tratando de um médium qualquer. Não é um médium meia boca. Não é uma casa espírita qualquer, não. É possível, sim, uma alma. Por exemplo, vamos simplificar. Você sabia que é possível um encarnado, eu, por exemplo, me manifestar através de um médium numa casa espírita séria? Não. Pois você vai ver isso aqui. É possível. Fala. Não, mas não está no momento. Nós não vamos, eu estou só lendo aqui, né, o cabeçalho aqui. Aparições dos espíritos de pessoas vivas. Homens duplos. Olha o que está vindo aqui. Homens duplos. Pode a alma se dividir em duas ou em mais? Não. Pode. Está aqui dentro do Livro dos Médiuns. Esse capítulo vai dar o que falar. Santo Afonso de Ligori e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, transfiguração. E o último tema, invisibilidade. Esse tema, esse capítulo 7. Depois vem o Laboratório do Mundo Espiritual, que é o capítulo 8. Mas esse capítulo 7, ele vai dar o que falar. Porque eu vou abrir a boca. Mais, Luiz? Mais. Oxe! Eu tenho recebido tanto ataque por tão pouca coisa, vamos receber mais ataque ainda. Tô nem aí. Mas a verdade dói, mas tem que ser dita. Então, acredito que terminemos hoje ainda esse capítulo 6 aqui. Então Kardec continua assim, ó. É corrente ser a memória o resultado das impressões que o cérebro conserva.
É corrente ser a memória o resultado das impressões que o cérebro conserva. Mas por que singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Mistério impenetrável, porém, não mais estranhável do que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que, no entanto, se conservam distintas. Num cérebro são e bem organizado, no cérebro são, né? Essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e confundem. Daí a perda da memória. Então você viu o motivo da perda da memória? Vamos voltar aqui. Num cérebro são e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e confundem. Daí a perda da memória. Às vezes as pessoas, meu Deus, mas por que a pessoa perdeu a memória? Né? Não é que a pessoa perdeu a memória. É preciso analisar. Ou a confusão das ideias. Ainda menos extraordinário parecerá isto se admitir, como se admite em frenologia, uma destinação especial a cada parte e até a cada fibra do cérebro. Você vai entender por que Kardec assim está dizendo. Na próxima página você vai conseguir entender o porquê. Porque Kardec aqui ele está, de alguma forma, tentando mostrar, né, os fatos que as aparições verdadeiras que a teria que a teoria espírita explica perfeitamente e que só pode ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Então ele está tentando mostrar. Quando também ele disse, aguardando a explicação que venham a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Então, Kardec está tentando emitir algumas ideias com relação a esse respeito. Assim, pois, as imagens que, através dos olhos, vão ter ao cérebro, deixam aí uma impressão em virtude da qual uma pessoa só lembra de um quadro, como se o tivera diante de si. Nunca, porém, há nisso mais do que uma questão de memória. Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro. Você viu só? Em alguns estados de emancipação, a alma vê apenas aquilo que está registrado no cérebro.
Então é preciso muito conhecimento com relação a estas questões, porque nem sempre aquelas aparições, aquelas visões são de fato, e sim imaginação, vamos dizer, por que não também um transtorno neurológico, um transtorno fisiológico, porque Kardec chama os fisiologistas à responsabilidade. Apresente-me algo melhor que estamos apresentando. Apresente-me fisiologistas, religiosos, apresente-me algo melhor. Se me apresentarem, e se de fato for comprovado, pode ter certeza que abandono tudo até onde cheguei para continuar com vocês. Mas caso contrário, não. E é interessante que desde que o mundo é mundo, em matéria de seres aqui habitado, 2022 até hoje, 18 de abril de 1857, vamos pensar dessa forma assim, até hoje, nunca que os fisiologistas, que os cientistas, que os sábios apresentaram algo que pudesse contrapor tudo que Hippolyte Léon Denisard Rivail, através de muitos esforços, logrou êxitos. Então aqui, numa contrapartida, ele está tentando mostrar, já que os sábios, os antagonistas, os irracionais, os fisiologistas, eles não apresentaram nada de melhor, ou dizendo, não apresentaram nada. Então Kardec está dando uma palhinha, como se diz o ditado, né? Vou tentar mostrar alguma coisa a vocês. Então, nunca porém há nisso mais do que uma questão de memória. Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais o chocaram. E é sempre assim, né? Quase sempre nos sonhos, tidos como sonhos, as pessoas apresentam no outro dia quase sempre cenas chocantes. Mas aquelas cenas chocantes não passam a ser de miragens
de imagens registradas ali no teu cérebro, de milhões de formas ali registradas, né? Segundo a natureza das preocupações, ou as disposições de espírito. Segundo a natureza das preocupações, ou as disposições do espírito. Então, nós já tratamos desse assunto nos vídeos anteriores, mas não custa nada tocar novamente neste assunto para que as pessoas relembrem, né? Então, quantas pessoas, nós dissemos isso nos vídeos anteriores, quantas pessoas que gostam de assistir esses programas de jornalismo, que se você espremer a televisão sai sangue. Então isso é tudo lixo, que quando você assiste, todas aquelas imagens fica registrada no teu cérebro, fica registrada na tua consciência, fica registrada no teu perispírito. Então, à noite, devido ao afrouxamento, né, o desprendimento que não se vai longe, o espírito, né, a alma ali, ela vê nada mais, nada menos que aquilo que ela armazenou na sua mente, no cérebro da matéria, no perispírito, aquilo que ela assistiu na TV. Só que, por encontrar-se num estado ali de sono, ou às vezes num estado de torpor, ocorre uma deturpação, né? Quase sempre a pessoa, ela distorce aquilo que ela assiste. Quase sempre ela distorce. Então ela se vê em meio àqueles conflitos. Ela se vê em meios a conflitos, guerras, acidentes. Quando ela acorda de manhã, quando ela recobra a memória de manhã, ela relata: essa noite eu tive um sonho premonitório, né? Premonitório. Mas como assim? Vai acontecer alguma desgraça comigo. Mas por quê? Eu sonhei que eu estava viajando e eu bati o carro e morri. Mas como assim? Já tem uma semana que eu estou sonhando isso. Mas ela não está sonhando. Aquilo não é real. Ela assistiu tanta coisa que não presta nesses programas, acidentes daqui, acidentes dali, que ficou registrado na memória dela. E naquele
desprendimento, ela deparou com aquelas imagens e ela se colocou no meio daqueles acontecimentos. Então, não há aí fatos, e sim imagens, como se diz, radiografadas, nada de real, nada de programação reencarnatória. O que nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões, com os charlatões, que sem conhecimento de causa vão antecipando coisas sem saber da realidade. Porque não estudam. E porque não estudam, é óbvio que eles não possuem essa forma de raciocínio angariadas nas obras. É assim que lá encontra de novo a impressão de cenas religiosas. Olha só para você ver. É nessa área. Diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos que ela viu noutra época em pinturas, ou mesmo em narrações, porquanto também as narrativas deixam impressões. Mas Kardec é demais, é? As narrativas também deixam impressões. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com crianças. Porque tem pessoas que às vezes contam umas historinhas às crianças que, gente, eu quando criança, mas eu pastei tanto, né? Eu tive uma professora, até hoje eu tenho isso na minha memória. Eu tive uma professora, e aqui está dizendo, as narrativas deixam impressões. Eu tive uma professora, eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, mas 52 anos hoje. Então, naquela época, não era como hoje, tudo avançado e um espírito primitivo igual eu. Vê lá, é que era difícil mesmo. E um dia eu cheguei e perguntei para a professora assim, ô tia, porque eu estudava à noite, porque durante o dia eu tinha que trabalhar para ajudar o meu pai a tratar, né, cuidar dos meus irmãos. Que nós somos uma família de 8 irmãos. Por enquanto não desencarnou nenhum ainda. Nossa Senhora, tinha que desencarnar um pouco, porque é muita gente numa família só. Minha família é muito apegada ao corpo físico. Ninguém quer ir. Meu pai foi através do acidente. Porque se não fosse, estava aí até hoje, dando prejuízo. Prejuízo é com todo respeito, é brincadeira. Mas ninguém desencarna. O povo apegado é obsessor, né? Então eu trabalhava para poder, com 9 anos de idade eu trabalhava e para ajudar o meu pai a cuidar dos meus irmãos, né? E à noite eu estudava. E eu um dia cheguei e mostrei a lua, que hoje eu sei que é lua, né? Falei, tia, o que é aquilo lá? E apontei a lua, que hoje eu sei que é lua. Ela falou, o que é aquilo lá, meu filho? Aquilo lá é um queijo. Para que ela disse isso? Eu pus na minha cabeça que a lua era um queijo. Entenda que hoje é que eu sei que é queijo, mas na época eu ficava olhando, ficava namorando aquele queijo, passando para lá, para cá. Um dia estava naquele quarto, não sei o que, minguante, não sei do que, estava a metade. Eu falei assim, tia, por que aquele queijo está daquele tamanho? Né? Só a metade. Ela falou, porque lá tem muito rato
e os ratos comeram a metade do queijo. Você pode não acreditar, mas essa professora ainda vive até hoje, 2022, e aqui eu não minto. Mas ela fez essa micarte comigo. E eu fiquei imaginando, sabe, uma forma de ir à lua, ir àquele queijo e comer um pedaço daquele queijo. E eu sonhava que estava indo àquele queijo. E eu sonhava que eu estava comendo um pedaço daquele queijo. Eu sonhava que eu estava brigando com os ratos lá, que estava competindo comigo. Mas interessante, né? Esses sonhos comigo é desse jeito, né? No vídeo anterior eu narrei que realmente eu era o cavalo de Daniel Boone. Agora eu estou assumindo a realidade do queijo que eu competia lá com os ratos que estavam lá na lua, daquele queijo. E um dia eu vou conversar com a professora, depois de alguns anos. Falei, nossa, mas a senhora me enganou, hein? Ela falou, não te enganei não, eu sabia que você sabia que aquilo não era queijo.